Como funciona a Guerra do Santo Graal? Primeiro, vamos para a vida real. O Santo Graal, também traduzido como Cálice Sagrado, é a taça que Jesus supostamente usou na última ceia e foi usado para recolher o sangue de Cristo quando ele estava na cruz. A lenda do Graal ficou famosa na Idade Média, com o conto de Percival, sendo um objeto abençoado, e expandiu mais ainda nos contos do Rei Arthur. Fate usa dessas lendas para criar a fictícia Guerra do Santo Graal. 7 magos são escolhidos pelo Cálice Sagrado, e cada mago invoca um servo. Os servos podem ser a materialização de figuras históricas, mitológicas ou conceituais. A maioria é conhecida como espíritos heróicos. Não são heróis por serem bonzinhos, são heróis por causa de seus feitos e lendas. O Gilgamesh é um claro exemplo disso. É o rei dos heróis por ser o mais antigo. Não conhecemos lendas heróicas mais antigas que as de Gilgamesh. Mas é um herói totalmente egoísta. E ainda tem outras exceções de seres que não são espíritos heróicos, mas são invocados como servos. E para invocar o servo, é necessário de um catalisador. Por exemplo, se eu quiser invocar o Pelé, eu só preciso usar a chuteira ou a camisa dele e ele vai ser invocado. Mas e se não tiver catalisador? Aí o servo vai ser invocado dependendo da sua personalidade. Um mestre gentil vai invocar um servo gentil. Um mestre maligno vai invocar um servo maligno. Isso se não usar o catalisador. 7 magos, 7 servos e 7 classes. Cada servo vai ocupar uma classe na guerra. Eles escondem o seu verdadeiro nome e se chamam pela sua classe. Sabe por quê? Imaginam Aquiles. A história do calcanhar ser o ponto fraco dele é muito famosa. Os inimigos vão tentar explorar o ponto fraco dele se souberem quem ele é. Mas e figuras como o Rei Arthur? Eles não têm ponto fraco. Mas se souberem quem é a figura, dá para saber como luta, a personalidade da figura. Então, quando você pensar, eles não têm fraquezas? Todos têm fraquezas. O Berserker é um monstro em combate. Então, o Gilgamesh evitou o combate corpo a corpo. Ele também é um semideus. O Gilgamesh usou a corrente que é efetiva contra deuses. O mesmo se aplica ao próprio Gilgamesh. Os protagonistas exploraram seu ponto fraco, porque o próprio Gilgamesh nunca fez questão de esconder os seus poderes. Por isso, o servo é chamado pela sua classe. Então a Saber não se chama Saber, isso é a classe dela. Tem vários Sabers em Fate. Os magos são chamados de mestres e os espíritos heróicos de servos. Mas por que eles obedecem? Porque o mestre tem 3 selos de comando, cada um com um direito a uma ordem, então se deve usar com cuidado. Uma coisa que muita gente não sabe é que os servos têm status de força, resistência, agilidade, energia mágica e etc. Mas isso fica para outro vídeo. Se o mestre morrer, o servo também desaparece, a não ser, é claro, que ele procure por outro mestre antes de desaparecer. A classe Saber é composta normalmente por servos que usam espada. É considerada a melhor classe e costuma ter bastante resistência mágica. A classe Archer é feita de servos que disparam projéteis, seja com arco e flecha, armas ou casos mais específicos. O Gilgamesh atira armas do Portal da Babilônia e o Nikola Tesla atira raios. Eles têm ação independente, é uma skill que permite que eles ajam por bastante tempo longe ou até mesmo sem o mestre. Alguns Sabers somem em 1 minuto se o mestre morrer. Alguns Archers se mantêm até 2 dias sem o mestre. A classe Lancer é bem mais rápida e ágil, sendo ótima em combates mano a mano, além de obviamente usarem lanças. A classe Rider se baseia em servos que usam montarias, veículos, navios ou feras mágicas. Eles têm menos status que as classes anteriores, mas têm o bônus de sempre ter uma montaria ao dispor. A classe Caster é geralmente feita de magos, escritores, arquitetos e artistas. São os mais fracos no combate físico, mas são os melhores em magia. Os Casters têm a habilidade de criação de território, ou seja, se eles usarem algum lugar como base, eles vão ser muito fortes, mas só nesse lugar que é a base deles. A classe Assassin costuma ser veloz e sempre furtiva. Não tem algum parâmetro tão específico para ser um Assassin, mas no geral são servos mais aptos para matar do que lutar. Se eles lutarem com tudo, alguém vai ter que morrer. A classe Berserker abrange servos que durante sua vida cometeram algum ato ou ficaram em estado de loucura.
Por exemplo, o Hércules foi iludido pela deusa da loucura, que o fez matar a própria família. Os berserkers são normalmente os mais fortes, mas também são mais difíceis de se controlar. A maioria nem consegue falar direito. E tem até alguns que conseguem falar sem ficar grunhindo, como a Salome, Nightingale e Kiyohime. Só que essas aí têm problema de autocontrole, então a chance delas matarem o próprio mestre é muito alta. As classes extras surgem em casos muito específicos. Os Avengers não são invocados em guerras normais. Já os Rulers, imagina o seguinte: os 7 mestres e servos desistem de lutar e formam uma aliança. Aí não vai mais ter guerra, né? Então o Graal invoca mais 7 servos para lutar contra os anteriores. Vira uma batalha de time, aí o Ruler é invocado para servir de juiz e garantir que nada saia errado. E enfim, os fantasmas nobres. O fantasma nobre é o trunfo de um servo, normalmente associado à sua lenda. Por exemplo, Rei Arthur é famoso por empunhar a Excalibur. Logo, seu fantasma nobre é a espada Excalibur. Quando Saber grita seu nome, o poder é liberado. Alguns servos possuem mais de um fantasma nobre e não é limitado somente a armas e itens. O fantasma nobre pode ser um conceito em si. Por exemplo, o Hércules realizou 12 trabalhos e ganhou imortalidade. Logo, o fantasma nobre do Hércules são 12 vidas, tem que matá-lo 12 vezes para que ele suma de vez. O Archer do Stay Night invoca o Unlimited Blade Works, um mundo que reflete a mente dele. A expansão de domínio de Jujutsu Kaisen faz algo semelhante. O Gilgamesh tem inúmeros fantasmas nobres. Ele usa o portão da Babilônia para invocar todos os fantasmas nobres originais. O Enkidu literalmente se transforma em correntes, porque ele é o fantasma nobre em si. E vale lembrar que os servos podem ser invocados em mais de uma classe. Por exemplo, o herói Kururin é um herói irlandês, conhecido pela sua lança e pela sua magia. Ou seja, ele pode ser invocado como um Lancer, porque ele usava lança, mas também pode ser invocado como um Caster, porque ele também era mago, entende? Para finalizar, o que são os pseudo-servos? São servos que estão possuindo um humano. Por exemplo, a deusa Star possui o corpo da humana Arin Tosaka. Por mais que seja o corpo da Arin, é a mente da Istar. Mas há casos diferentes, como o Waver, que é possuído pelo servo Zulian, mas ainda age como se fosse o Waver. Por hoje é só. Estou fazendo uma série de vídeos explicando várias coisas que os animes do Nasuverso talvez não tenham deixado claro. Afinal, sei que muitos não leram e não vou ler as visual novels, então no mínimo vou responder as dúvidas que os animes vão deixar em vocês.